Fala, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Estão bem? Tomara que estejam muito bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre algo muito importante, uma reflexão que para os dias de hoje é extraordinária, espetacular. Hoje eu gostaria de falar sobre a parábola do trigo e o joio. Muitas pessoas já ouviram falar dessa parábola, eu também já ouvi. E muitas vezes nós, quando ouvimos algo assim de Deus, quando estamos com os nossos corações endurecidos, não damos a atenção verdadeira que merece aquilo. Então, hoje eu quero trazer a vocês algo de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, porque por muito tempo eu fui joio, por muito tempo eu fiz muitas coisas erradas que trouxeram graves problemas para mim, mas graças a Deus hoje eu fui liberto, hoje eu sou uma nova pessoa, busco a cada dia estar mais próximo de Jesus e fazer a vontade dele. Isso não quer dizer que eu não vou pecar, que eu não vou errar, porque eu sou ser humano. E em Romanos fala que mesmo quando nós queremos fazer a coisa certa, nosso interior faz que fazemos a coisa errada, porque a nossa cultura, o nosso hábito é o pecado. Isso aí Paulo disse em Romanos. Então, nós somos pecadores, mas a cada dia devemos buscar a santidade, buscar ao Senhor, para que nós esvaziemos da carne e vivemos do Espírito. Então vamos lá, o que eu quero dizer com a parábola. Primeiro eu quero ler, porque para vocês verem, entender um pouquinho, depois eu vou dar uma explanação e certamente vocês vão ser muito enriquecidos com a palavra de Deus que vem de Deus. Então vamos lá, eu vou ler que está escrito em Mateus 13, 24. Parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu-lhe o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros para separarem o joio e amarrarem-no em feixes e queimem-no. Depois guardem o trigo no celeiro. O que podemos tirar dessa parábola aqui? Sabemos que o bem e o mal andam juntos, não em todos os lugares que a gente for, tanto em casa, quanto na escola, quanto na igreja, quanto nas ruas. Sempre vai existir o bem e o mal, sempre vai existir pessoas boas e pessoas más. Então, nós como seres humanos, creio que devemos que fazer o bem, porque o mal que nós façamos para o próximo nos prejudica, nos traz coisas ruins e com certeza o nosso coração ficará endurecido e impuro. Isso não agrada a Jesus. Mas aí vocês vão perguntar: qual é a diferença entre o trigo e o joio? Falando de ciência, falando sobre plantação, eles são muito parecidos. Inclusive o joio é chamado de falso trigo, de tão grande aparência entre os dois. E o que diferencia é que o joio ele é endurecido. Quando ele cresce, para retirar ele da colheita, quando vai colher ele, você vai puxar, ele é duro, ele não sai porque ele fica enraizado, ele não sai facilmente. Já o trigo não, ele é maleável, é mais fácil de tirar. E sem falar que o trigo ele é o segundo cereal mais usado do mundo.
só perde para o milho. Olha a importância, olha o quão bom é o trigo. Jesus aqui, ele está nos comparando ao trigo. Jesus aqui, ele está falando que o trigo é o povo de Deus. E o joio é o povo do diabo. Olha que forte. Imagina você ser chamado de povo do diabo. Misericórdia, eu não gostaria de ser chamado de povo do diabo. Então, irmãos, nós devemos ser trigo, porque o trigo, ele dá muitos frutos. O trigo, ele transcende a paz, ele transmite paz, alegria, harmonia. Já o joio não, é contenda, é divisão. Então devemos ser trigo. Jesus quer que sejamos trigo. E aonde podemos chegar com esta passagem, com esta parábola? Que muitas vezes somos joio. Ou muitas vezes também tem um irmão que está sendo joio e você que é trigo não tem coragem de chegar no irmão e auxiliá-lo, e ajudá-lo, e estender a mão. Falar, irmão, não é assim. Irmão, você está fazendo errado. Irmão, isso vai te prejudicar. Ser trigo não é só pensar no próprio bem. Tem que pensar no próximo. Entendeu? E para você que se sente joio, eu tenho uma palavra para você. Tem um versículo aqui que vai te ajudar muito, que também me ajudou muito. Eu vou ler esse versículo para você. Está escrito em Provérbios 28, 13. Quem oculta os seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então não oculte o seu pecado. Confesse seu pecado, que Deus, ele vai te recompensar, te perdoando. E também tem outro versículo que fala muito bem sobre isso. Está escrito em Salmos 32:5. Fala assim: Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Então, Jesus, ele perdoa a minha culpa e a sua culpa. Não tenha medo de pedir perdão pelo seu erro. Não tenha medo de reconhecer aquilo que você errou. Você é joio, mas você pode ser trigo. Basta você ter força de vontade e buscar Jesus. Porque Jesus, ele veio para todos nós. E mais um versículo que fala sobre isso. Sobre Jesus veio para todos nós. Não só para o trigo ou para o joio, é para todos. Então aqui Jesus fala em 2 Coríntios 3:18. Fala assim: portanto, todos nós, os quais um véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aqui, Paulo está falando que Jesus nos deixa parecido com Ele. E se arrependermos do nosso pecado, vamos ver a glória. Então, para você que está sendo joio, arrepende-se dos seus pecados, volta para Jesus, seja trigo. Para você que está sendo trigo, está vendo o irmão sofrendo sendo joio, auxilie o irmão. Não julga ele não, porque o jugo não é de nós, o jugo vem de Deus. Então devemos servir, porque Cristo serviu. Se somos imitadores de Cristo, por que vamos julgar o próximo? Então vamos ajudar, vamos ser irmãos um do outro, soldados de fé e de guerra, porque estamos vivendo dias e tempos muito difíceis. Então, para você se sentir culpado, triste, se arrependa, ainda há tempo, porque Jesus está às portas.
e pode ser tarde se demorarmos muito para se arrepender. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que sejamos trigo, que possamos fazer o bem, fazer coisas boas, dar muitos frutos a muitas pessoas que necessitam, e que se formos joio, vamos nos arrepender, porque Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que sejamos filhos de Deus. E Jesus ainda fala, aqui mesmo em Mateus 13, ele está dando a explicação sobre essa parábola para os irmãos. Ele fala em Mateus 13, 43, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então seja justo. Faça a vontade de Jesus, mesmo que seja difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós. Mas devemos nos esforçar a cada dia. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe ricamente todos. Que possamos a cada dia nos esforçar para sermos trigos e dar muitos frutos bons. Estejam na paz sempre. Em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Aleluia, Deus. Está nas mãos do meu Jesus.